Em 1925, a vida de uma criança foi tragicamente tirada. O terrível crime teve um grande impacto, não apenas na carinhosa família de Buddy Schumacher, mas também na comunidade local. Como algo tão terrível poderia acontecer com um menino tão doce e inocente? Esse nível de violência foi perturbador para todos que presenciaram as consequências do evento. Ainda assim, a polícia permaneceu otimista de que o culpado seria capturado. Mas quase 100 anos depois, ainda não há respostas no caso de Buddy. Mas primeiro, gostaria de agradecer a BetterHelp por patrocinar o episódio de hoje. Sua saúde mental não é algo para ser desprezado. Seja você passou por algo traumático ou é algo com o qual você está lidando a longo prazo, todos nós precisamos de apoio às vezes. Mas nem sempre é fácil acessar. Frequentemente há grandes esperas para falar com você. Não é ideal estar em uma crise de saúde mental. BetterHelp é um dos maiores serviços de terapia do mundo, com mais de 25 mil terapeutas licenciados e experientes que abrangem uma ampla gama de problemas. Tudo o que você precisa fazer para começar é responder algumas perguntas sobre o que você espera da terapia, e a BetterHelp irá te conectar com o terapeuta certo para você. Se por algum motivo descobrir que seu terapeuta não atende suas necessidades, pode mudar para outro sem custo. Uma vez conectado ao seu terapeuta, pode se comunicar da forma que preferir, por chamada, vídeo ou mensagem. Você pode mandar mensagens ao seu terapeuta e agendar sessões ao vivo quando preferir. Ganhe 10% de desconto no seu primeiro mês em betterhelp.com/codecasedetective. Isso é betterhelp.com. Também está vinculado abaixo na descrição, ou você pode escanear o código QR que está na tela. E agora, vamos mergulhar nos mistérios de hoje. Arthur B. Buddy Schumacher nasceu em 2 de setembro de 1916. Seus pais, Art e Florença, eram um casal contente e comum, vivendo uma vida simples, tendo se estabelecido em Wauwatosa, Wisconsin, e estavam encantados com o nascimento do pequeno Buddy, que era o segundo filho deles. A primogênita, Janete, tinha cerca de 17 meses a mais. Wauwatosa, que fica a oeste de Milwaukee, era referida como a cidade das casas, e descrita como um subúrbio aconchegante que era ideal para famílias. Na manhã de 24 de julho de 1925, ou então 8 anos, Buddy tomou café e saiu para ver seus amigos às 9h. Ele informou a sua família que planejava pegar o trem com eles para que pudessem ir a um buraco de natação que gostavam, pois era um dia particularmente quente e todos queriam se refrescar. Art e Florença mandaram Buddy seguir seu caminho e se divertir, direcionando-o à porta. Ele e seus amigos chegaram à estação de trem e embarcaram. 15 milhas de casa. Essa foi a última vez que o menino de 8 anos foi visto vivo. Ele não retornou para casa naquela noite. Quando Buddy não retornou, Art e Florença questionaram seus amigos inicialmente. Os meninos informaram ao casal que perderam o contato com ele a maior parte do dia, especialmente no trajeto entre o buraco para nadar e os trilhos do trem. Art e Florença contataram a família estendida, pensando que o filho poderia estar visitando um parente. Mas descobriram que Buddy não estava em casa. Ninguém tinha notícias ou tinha visto o Buddy. Com pouco mais a fazer, o casal organizou uma equipe de busca. Eles vasculharam a área local, incluindo um rio próximo, procurando por qualquer sinal de seu filho desaparecido. Mas voltaram de mãos vazias e com o coração pesado. Logo a polícia foi alertada sobre a situação, assim como a mídia local. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente, e os jornais começaram a oferecer recompensa para quem pudesse esclarecer o que aconteceu com Buddy, mas o dinheiro não foi reclamado. Um boato afirmava que um menino de 8 anos foi levado por um parente para se vingar de Art por um motivo desconhecido. Enquanto isso, outros pais do bairro começaram a se preocupar com o que poderia acontecer se deixassem seus filhos fora de vista. O chefe de polícia do Departamento de Polícia de Wauwatosa, George Baltes, tentou tranquilizar as famílias de que o crime seria resolvido e o perpetrador seria preso. Iniciando sua investigação, ele decidiu falar com um amigo de Buddy.
Inicialmente afirmaram que um homem desleixado perseguiu as crianças para uma floresta no buraco de natação, perdendo de vista o menino de 8 anos. Contudo, os meninos contaram várias versões diferentes do ocorrido. Eles diriam mais tarde aos detetives que haviam sido expulsos por um homem de uma pedreira, antes de finalmente se decidirem pela história de que, quando estavam prestes a saltar do trem para chegar ao buraco de natação, ouviram um homem dizer: "Ei, para onde essas crianças estão indo?" O homem que havia gritado pulou atrás das crianças. Os meninos notaram enquanto fugiam que Buddy ainda estava nos trilhos. Viram pela última vez o menino de 8 anos sendo abordado pelo homem que saltou do trem atrás deles. Descreveram o homem como um transeunte. Como Valvatosa era essencialmente um centro de transporte com uma boa linha ferroviária, muitos indivíduos sem teto foram atraídos para a área. Muitos acamparam perto dos trilhos, buscando trabalho e usando as ferrovias para se deslocar e achar emprego. Quando se soube que Buddy foi visto pela última vez com um homem de passagem, a comunidade sem teto sofreu ataques dos moradores locais. Investigadores receberam várias dicas que indivíduos da comunidade eram responsáveis pelo desaparecimento. Moradores locais, incomodados com o sem-teto na área, buscaram formas de puni-los por medo. 3 dias após o desaparecimento de Buddy em 27 de julho, um órfão de 10 anos levou os investigadores ao seu último local visto. Ele e sua família foram hospitalizados. Amigos relataram assédio recente por 2 homens de meia idade. Isso levou os detetives a teorizar que esses homens, que pareciam gostar de assediar crianças pequenas, estavam envolvidos com o que aconteceu com o Buddy. Contudo, ambos os homens estavam fora da área e nunca foram achados. Passariam mais 7 semanas antes que a família de Buddy fosse libertada da incerteza de não saber o que aconteceu com seu filho. O corpo de Buddy foi descoberto em 13 de setembro por um homem chamado Buddy. Buddy foi encontrado morto em 13 de setembro, por um homem de mesmo nome, próximo a uma trilha frequentada, a apenas 4 pés de distância. Pouco depois, o homem entrou em contato com as autoridades. Infelizmente, pouco antes do corpo ser encontrado, os Schumachers haviam deixado a cidade para visitar a família e escapar da incessante atenção da mídia. Como resultado, foram os tios de Buddy que identificaram o corpo. Buddy estava a menos de 1 milha de casa. Os relatórios eram horríveis. O menino de 8 anos havia sido mutilado e estava decomposto. Ele sofreu uma surra horrível, foi sexualmente agredido, estrangulado e teve um lenço enfiado na garganta. Acredita-se que isso causou sua morte. Agora, investigando um homicídio, a polícia voltou sua atenção para a comunidade de transientes que montou acampamentos perto dos trilhos do trem. As evidências deles não eram muitas, mas eles sentiam que, se pudessem encontrar o dono do lenço, encontrariam o perpetrador por trás desse crime horrível. No canto do lenço, a letra A havia sido bordada. Tanto o Art quanto o Buddy já haviam sido descartados como sendo o A. Uma descrição do item foi circulada entre o público através de jornais. Os investigadores esperavam que alguém reconhecesse o lenço e se apresentasse para ajudar a resolver o caso. Enquanto a polícia continuava a investigar, eles focaram em um membro particular da comunidade de sem-teto, um homem chamado Eduardo Vreeland. Os detetives já haviam notado esse indivíduo antes da recuperação do corpo de Buddy, mas pararam. Interrogado quando os amigos do garoto de 8 anos não o reconheceram, após o interrogatório, Vreeland foi enviado para uma instituição correcional para cumprir pena por vadiagem. Nas semanas após encontrar os restos de Buddy, as autoridades pediram aos amigos dele para identificar Vreeland em uma fila policial. 2 dos 3 amigos de Buddy identificaram o homem como aquele que os havia perseguido do trem. Para os detetives era isso. Esse era o homem responsável pelo terrível assassinato do menino Buddy Schumacher de 8 anos. Resolveram um dos maiores casos dos anos 1920. E assim, tendo decidido que Vreeland era culpado, a polícia começou a construir um caso contra ele, reunindo evidências que se encaixavam na narrativa que eles criaram. Dentro de algumas semanas, 2 meninos se apresentaram à polícia para informar que Vreeland os havia levado para passear e, cito, maltratado eles. Vreeland negou as acusações e, enquanto isso, as autoridades o devolveram à instituição correcional, onde ele ainda estava cumprindo pena. Vreeland organizou em 22 de setembro uma reunião com os principais investigadores do caso Buddy. Aqui, ele confessou que havia sido chutado na cabeça por um cavalo quando era mais jovem e, como resultado, frequentemente sofria apagões de memória. Ele alegou que era possível que ele de fato tivesse assassinado Buddy e simplesmente não conseguia se lembrar disso. Vreeland, um homem de profunda fé,
Dormia com uma Bíblia sob o travesseiro. Possivelmente sua fé o motivou a fazer isso. Vreeland foi acusado de revelar essa informação aos investigadores. Adicionando mais lenha à fogueira, estava o fato de que uma mulher em Wauwatosa, Emma Abel, se lembrou de lavar o lenço usado mais tarde para sufocar Buddy, afirmando que ela o devolveu a Vreeland após a limpeza. Realmente parecia que as autoridades tinham o seu homem. A história de Vreeland sobre esquecimentos rapidamente se espalhou na imprensa, que o rotulou como culpado. Enquanto isso, em Illinois, a notícia da culpa de Vreeland chegou ao seu irmão, Carlos. Determinado a provar a inocência de seu irmão, Carlos viajou para Wisconsin e contratou um advogado local para representar Vreeland. Logo, no entanto, as coisas começaram a dar errado. O lenço usado para sufocar Buddy sumiu. Os investigadores vasculharam a delegacia em busca dele, mas não o encontraram. Foi achado dias depois no cofre do promotor de justiça. Ele fora colocado lá, desconhecido pelos oficiais. Vreeland foi encontrado morto. Os pesquisadores pediram à senhora Abel, a mulher que recordava de lavar o lenço, para confirmar a identificação. Para surpresa deles, no entanto, a senhora Abel disse que não conseguia. Ela havia contatado a polícia anteriormente com a lembrança de lavar o item. Mas agora que estava à sua frente, ela não conseguia dizer se era o que ela havia devolvido para Vreeland ou não. Agravando a situação, os amigos de Buddy retrataram suas identificações de Vreeland. 2 dos 3 meninos foram encontrados mortos no dia do desaparecimento. Eles já haviam identificado Vreeland em uma fila. Mas após conversar com ele na prisão, informaram aos investigadores que não era o mesmo homem que viram falando com Buddy no dia do desaparecimento. Eles afirmaram que se sentiram pressionados pela polícia a apontar para Vreeland. Como as técnicas forenses eram limitadas na época, a polícia tinha muito pouco com o que trabalhar. Embora inicialmente estivessem confiantes na detenção de Vreeland, as coisas rapidamente começaram a piorar. Com grande parte do caso se desmoronando, as autoridades não tiveram escolha senão libertar o homem. E ele foi devolvido mais uma vez à instituição correcional para cumprir sua sentença por vadiagem. Ainda assim, este não foi o fim do caso de Buddy. Um mês depois, em meados de outubro, um diretor de prisão em Stillwater, Minnesota, entrou em contato com a polícia de Milwaukee em relação a um detento recentemente condenado pelo assassinato de um menino de 11 anos. William Brunt, de 21 anos, foi condenado à prisão perpétua por tirar a vida de Francisco Pioletti. O diretor da prisão percebeu semelhanças entre as mortes de Buddy e Francis. Ambos os meninos foram mutilados e ambos tinham lenços enfiados em suas gargantas. Mesmo entrevistado por detetives, Brunt negou saber sobre a morte de Buddy. E ainda assim, 5 semanas depois, ele foi citado em um jornal após conversar com um repórter, tendo dito a eles, cito, "Acho que matei aquele menino em Milwaukee. Eu não me lembro de matá-lo, mas me lembro de estar com ele e de esconder o corpo." Notavelmente, Brunt sofria de convulsões epilépticas, o que levava a lapsos de memória e supostamente a episódios de violência brutal. Claro, isso levou os investigadores a questionar Brunt novamente. Apesar da polícia ter inicialmente esperança de ter encontrado o suspeito, as respostas do jovem de 21 anos não foram precisas. Ele disse que Buddy estava ensanguentado após morrer, embora o garoto de 8 anos tenha sido encontrado praticamente limpo. Ele disse que o corpo estava ensanguentado após a morte, mas o menino de 8 anos foi encontrado limpo. Brunt mencionou que colocou o macacão do menino no esgoto, porém, Buddy foi encontrado vestindo-o. Além disso, Brunt disse que havia removido o canto do lenço com o A nele para evitar identificação. Algo que sabemos que é falso, pois o lenço estava intacto. Ademais, os amigos de Buddy não reconheceram Brunt em uma foto. Ao final, Brunt retratou sua confissão. No final de 1925, em dezembro daquele ano, veio outra confissão, desta vez de um homem chamado Frank Stenzel, que aguardava sentença em Ohio, por invadir uma estação da Ferrovia Central de Nova York. Stenzel afirmou ter matado Buddy estrangulando-o, mas as autoridades, notando seu histórico, foram muito mais céticas desta vez. Stenzel retratou sua confissão em entrevista, alegando ter lido sobre a morte do menino de 8 anos nos jornais. A imprensa da época rotulou ambos os homens como citando idiotas. Eram conhecidos por possuírem limitadas capacidades mentais. Sem mais suspeitos e sem novas evidências para seguir, o caso de Buddy chegou a um impasse.
A comunidade local não tinha nada novo a oferecer, enquanto a comunidade de transeuntes não tinha interesse em cooperar com a polícia, dado o tratamento que recebiam deles, bem como dos residentes da cidade. O caso acabou sendo esquecido tanto pelos jornais quanto pelo público. Outra tragédia deixada para sempre sem solução. Buddy está enterrado no cemitério de Wauwatosa, ao lado de seus pais. 2 anos após sua morte, Art e Florença se mudaram de casa. Eles também aceitaram seu sobrinho em sua casa e o criaram como um filho substituto. Até a escrita deste vídeo, o paradeiro das evidências físicas do caso, incluindo o lenço bordado, é desconhecido, o que significa que o caso provavelmente nunca terá um encerramento. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.